Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos frutos dos ímpios há perturbação. O tema da nossa reflexão bíblica de hoje é a casa que você vai construir. Eu gostaria de convidar você a pegar sua Bíblia e abri-la comigo no livro de Mateus, capítulo 7, do versículo 24 até o versículo 27, onde a santa e poderosa palavra do nosso Deus, ela nos diz e ensina assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa. Porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Este ensinamento ao qual o Senhor Jesus aqui nos deixou, ele nos fala de coisas muito profundas e importantes. Ele aqui usa um simbolismo que na verdade tem como objetivo convidar a cada um de nós a fazermos uma reflexão sobre nós mesmos, a fazer uma reflexão sobre a nossa própria vida. O que é a casa que é edificada pelo homem? A casa, ela simboliza a nossa própria vida, em que edificamos a nossa vida. Edificar significa construir. Sobre qual alicerce nós construímos a nossa casa, nós construímos a nossa vida. Pois todo aquele que escuta estas minhas palavras e a pratica, disse o Senhor Jesus. Aqui ele está nos apresentando uma coisa que infelizmente a maioria das pessoas pouco dão importância, que é escutar a palavra de Deus e a praticar. Muitas pessoas apenas escutam, porém não as praticam. E por que não as pratica? Porque muitas vezes a palavra de Deus, ela vai contra os interesses pessoais de muita gente. E a partir do momento em que os interesses pessoais do homem, ele é confrontado, aquilo que confronta os interesses pessoais de um ser humano tem duas finalidades. Quando uma pessoa, ela não está disposta a ceder à vontade de Deus. A primeira finalidade que é dada por essa pessoa é a destruição disso que está confrontando. Mas porém, às vezes essa pessoa está confrontando com algo muito grande, muito maior do que ela, como a palavra de Deus. Então ela não conseguirá destruir a palavra de Deus.
Mas então ela opta por uma outra alternativa, a de ignorar a palavra de Deus, a de concordar com a palavra, mas também ao mesmo tempo ignorá-la. Ou então decide praticá-la sim, mas só naquilo que convém, só naquilo que é agradável, só naquilo que não exige grande esforço. É como aquela história que as pessoas estavam carregando a sua cruz e das pessoas que carregava achou a cruz muito pesada e ele começou a cortar pedaços da cruz, pensando que assim estava tendo vantagem sobre os outros. E quando eles chegaram diante de um abismo, aqueles que carregaram aquela cruz pesada colocaram-na sobre o abismo e fizeram ela de ponte para passar do outro lado, e aquele que havia cortado a cruz não pôde fazer isso. Então isso é a mesma coisa de ouvir a palavra e não praticar, ou ouvir a palavra e praticá-la parcialmente. A cada atitude que tomamos, a cada direção que nós damos para a nossa vida, seja na prática da palavra de Deus ou não, nós sempre estaremos edificando a nossa casa. O que nos garante a estabilidade não é a edificação, mas sobre onde está sendo edificado. E o Senhor Jesus, ele disse muito sabiamente que aqueles que escutam as suas palavras e a praticam é semelhante a um homem prudente. O que é uma pessoa prudente? Uma pessoa prudente é uma pessoa que consegue enxergar mais longe. Uma pessoa prudente, ela é uma pessoa que não se precipita, é uma pessoa que analisa a situação antes de tomar uma decisão, que analisa sobre a direção de Deus, sobre a vontade de Deus, né? Às vezes a pessoa ela não tem consciência que ela está fazendo isso sob a direção de Deus, mas toda a análise positiva que uma pessoa faz, que não vai contra a palavra de Deus, automaticamente é sob a direção de Deus. Então um homem prudente, ele edificou a sua casa sobre a rocha. O que é uma rocha? É uma grande pedra. Podemos dizer que é a pedra que os construtores rejeitaram. E quem é essa pedra? Jesus. Muitos apenas escutam a palavra de Jesus, mas não a praticam. E o Senhor Jesus diz que quando uma pessoa ele edifica a sua casa sobre a rocha, sobre os seus ensinamentos, sobre ele, e desceu a chuva, correm os rios, assopram os ventos, tudo isso combate aquela casa, porém ela não cai. Por quê? Ela está edificada sobre a rocha, ela está edificada sobre Cristo. Para cada ataque que a vida lhe traz, que o inimigo levanta contra essa pessoa, ela tem um contra-ataque com as armas de Deus. Ela não é abatida. Quando ela cai, ela se levanta imediatamente para poder continuar. Assim como o próprio Senhor Jesus, quando levava a cruz no Calvário, que ele caiu, ele logo se levantou. Quando a nossa casa está edificada sobre a rocha,
ela está em segurança, significa que ela não vai desabar. Porque o cair significa desistir, significa entregar-se ao pecado, significa não se permanecer firme na presença de Deus. Não é você ter um baque da vida e desanimar e retornar em seguida, não. Não é isso. É a decisão pessoal de cada um de não querer mais. Não querer mais Cristo, o Evangelho, não querer mais seguir esse caminho. Esse é o cair. Mas muitos ouvem a palavra do Senhor e não as cumprem. E aí, o que acontece? Essa pessoa, ela se torna uma pessoa insensata, uma pessoa tola, uma pessoa que coloca a sua vida física e espiritual em risco o tempo todo, uma pessoa que vive sem a garantia da vida eterna, uma pessoa que não vão dizer que ela se volta contra Deus, não, nem todas, mas ela só vai querer saber de Deus na hora da dor, na hora do aperto, na hora que as coisas não estiverem bem para o seu lado. Mas uma coisa que essa pessoa se esquece é que quando alguém edifica uma casa sobre a areia e vem então a chuva, os rios, os ventos assopram, na maioria das vezes não há tempo de se voltar para Deus, porque essa pessoa ela é pega de surpresa, porque essa pessoa ela é levada rapidamente, violentamente pelo vento, pela chuva. Ela é levada de uma forma que ela nem esperava. E nós que estamos vivendo um tempo chuvoso, talvez você esteja escutando o barulho da chuva aqui agora, nós vemos que muitos desabamentos têm acontecido, muitos lugares têm dado enchente, e no meio dessas águas vem de tudo. Por isso que muitas pessoas, quando são levadas pelas águas, elas podem bater em algo sólido e morrer, e é encontrado depois quilômetros de distância sem a própria vida. É exatamente isto, espiritualmente falando, que uma pessoa que edifica sua casa sobre a areia, ela faz. Agora, se a rocha é Cristo, o que é a areia? A areia é o mundo. A areia são as ofertas que Satanás oferece todos os dias e que você sabe que é errado, mas que mesmo assim você insiste em fazer. A areia não dá segurança, a areia não dá estabilidade. Pode-se construir um castelo na areia, de areia. Nós já vimos obras feitas assim, bonitas, esculturas de castelos na areia. Mas todos nós sabemos que apenas com encostar eles caem. Por quê? Porque a areia não dá sustentação a nada. Essa areia é o pecado, essa areia é o mundo. Essa areia é onde Satanás quer que você construa sua casa, porque ele sabe que quando você tiver a sua casa construída sobre a areia, você está nas mãos dele. Talvez neste momento possa ter alguém que está me ouvindo que construiu sua casa sobre a areia. Mas eu te digo que ainda é tempo. Talvez, se você olhar para cima,
Você pode ver o tempo nublado, você pode ver o tempo fechado, você pode ver relâmpagos, mas ainda não cair a chuva. Isso eu estou falando no sentido simbólico. Eu estou falando isso individualmente. Você ainda está vivo, Deus está te dando uma outra oportunidade para falar: não, eu vou tirar minha casa da areia, eu vou construí-la sobre a rocha. Construa sua vida sobre a rocha que é Jesus. Porque você sabe que isto vai valer a pena, tá? E por mais que possa parecer impossível transportar uma casa que está edificada sobre a areia para a rocha, o Senhor Jesus diz que se tiveres fé e disser a este monte: sai daqui, vai acolá, isso acontecerá. Não há impossível para aquele que crê no poder de Deus. Não há impossível para aqueles que creem na palavra de Jesus. Milhões de vidas que estão edificadas sobre a areia poderão serem transportadas pela rocha, através de uma decisão. A partir de agora, eu recorro ao Senhor Jesus para mudar toda a minha história. Eu não quero ser levado pela areia. Eu não quero ser levado pela tempestade, pela chuva. Eu não quero que a minha queda seja grande, ao ponto de eu não poder mais me levantar. Tome essa decisão. Use de sabedoria, porque ainda é tempo de construirmos a casa sobre a rocha para aqueles que não construíram, e de transportá-la para a areia, de transportá-la da areia para a rocha, para aqueles que tomaram a decisão de não permanecer na rocha. Então eu gostaria de deixar para você essa reflexão e te desejar um maravilhoso dia em nome do Senhor Jesus, Yeshua Mashiach. Amém.